Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso super podcast Por Falar em Consultório, sempre trazendo aí referências, grandes médicos, referências na área de saúde. E hoje, episódio super especial, estamos com o Dr. Hélio Smolentsov, cirurgião do aparelho digestivo, com uma carreira aí de muito sucesso, tanto em consultório quanto ligado a grandes hospitais, né, carioca aí de nascença, mas há muitas décadas em São Paulo. Vai contar um pouquinho para a gente da trajetória, de alguns momentos de virada, enfim, o que mudou nessas últimas décadas na medicina, o que não mudou, né, o que o paciente espera desse mundo diferente, mas o que continua igual, enfim. Então, doutor Hélio, obrigado por estar com a gente aqui, Obrigado. aceitar o convite. Para mim é um prazer, viu, estar aqui, estar com o Cláudio e tudo. Eu tenho um carinho muito grande pela Livance. Eu já estou com eles aqui 7 anos já, Cláudio. Eu acho que é por aí. Há uns 7 anos entrei na Angélica, então eu tenho um carinho muito grande. E eu posso falar, esse ano eu faço 50 anos de formado, quer dizer, então eu tenho uma trajetória grande aí dentro da medicina. E nós estávamos conversando sobre isso. Eu peguei o início da minha carreira profissional, eu tinha apenas raio-x, que é o que a gente trabalhava. E o trabalho do médico durante a faculdade e tudo, a gente tinha que se envolver muito em termos de exame clínico, história, exame físico, e esse era o recurso que o médico oferecia, vamos dizer, para aproximar um diagnóstico. E aí foi vindo a tecnologia, apareceu ultrassom, depois apareceu tomografia, depois apareceu ressonância, e isso foi evoluindo no diagnóstico, quer dizer, facilitando, vamos dizer assim, o diagnóstico. E hoje, quer dizer, olhando o histórico para trás e hoje, os diagnósticos são feitos em cima de exames, basicamente. Quer dizer, diminuiu muito esse relacionamento, esse exame físico, essa procura de um diagnóstico mais preciso na sua dependência. Hoje você busca mais através dos exames complementares. Então isso tem que se criar um equilíbrio quanto a isso, quer dizer, para você aproximar e ter uma conduta boa. Então, Você acha que o médico acabou indo muito pro lado de olhar só só a essa parte de parte de exames, exame? exames, exames, e basear o diagnóstico dele em cima de exame. Quer dizer, e esqueceu um pouco a parte da semiótica, do exame físico, do histórico desse doente, da importância do tratamento. Porque se a gente analisar bem, tem uma coisa chamada overtreatment, quer dizer, você tratar uma coisa que é duvidoso se é necessário ou não. Tá. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso e tratar o que realmente melhora a condição desse paciente. Quer dizer, então isso tem que haver um equilíbrio muito grande em relação a isso, né? Porque os exames hoje, a qualidade de imagem é assim absurda. Então você começa a achar um cistozinho no pâncreas de 1 centímetro, quer dizer, é válido você intervir e tudo. Então tudo isso tem um equilíbrio que você tem que atingir, né? Para não se preocupar exatamente no exame. Agora, como é Então, que entra o paciente aí, né? Porque tem o que o médico faz e tem muito da cultura do que o paciente espera, né? A gente ouve às vezes do médico falar, pô, mas se eu não pedir um monte de exame, o paciente ele ele acha exige estranho, né? Ele isso, exige, exige até isso. porque também em geral ele, quando ele tem plano de saúde, ele também não Não desembolsa paga. pelo exame, então tem aquela coisa de vamos ser, vamos pecar pelo excesso, como é que Isso é é outra isso? coisa. O custo, vamos dizer assim, para as operadoras de saúde de exames é altíssimo. Eu não tenho assim na cabeça exato, mas, por exemplo, existe uma quantidade grande de exames que são solicitados e nem buscam o resultado. Eu vi esse dado também, Esse, uma loucura, né? morre esse exame, quer dizer, ele pediu, fez o exame e nem foi buscar o resultado. Então, o doente acaba exigindo isso, quer dizer, ele pede um exame se deu uma patologia, às vezes ele vai repetir aquele exame para confirmar se é aquela patologia mesmo, quer dizer, e é cultural isso, quer dizer, ele busca aqueles exames. Se você atender um paciente em um consultório e não pedir exame nenhum, você não é bem-vindo, quer dizer, isso A avaliação não vai ser ruim, né? então, realmente, esse trabalho é uma coisa que vai. Eu tenho certeza que você vai chegar Equilíbrio. no equilíbrio. Porque o que está acontecendo com essa parte de exames, cada vez mais sofisticado, está onerando muito. Quer dizer, o custo disso está elevando muito.
E se a gente olhar hoje, as operadoras de saúde estão numa dificuldade grande também. Quer dizer, se você olhar o universo todo da saúde, ele tem que ter um equilíbrio aí. Eles têm que buscar um equilíbrio, vamos dizer, entre essa situação toda, né? E é uma coisa interessante, por exemplo, na medicina da Europa, eles têm um médico que é o General Practice, é um médico que você não procura o especialista, vamos dizer assim. Tipo médico de Você tem uma família, dor assim. abdominal, você vai a esse médico que é da sua região ou do seu bairro, por exemplo, ele é que vai te avaliar e ele é que vai te indicar aonde você deve caminhar. E o europeu se adapta bem a isso, o brasileiro não. Difícil culturalmente mudar isso, né? O brasileiro que mora, por exemplo, fora na Europa, ele reclama disso, que eles não vão ao especialista e aqui, estou com dor de cabeça, eu vou ao neurologista. Quer dizer, então o neurologista não resolveu, então eu vou agora no outro. Então ele vai pingando e vai juntando um acúmulo de exame ali muito grande, né? Então, isso acho que vai ter o equilíbrio. Agora, em termos de trabalho, eu vim para São Paulo em 83, eu cheguei aqui em 83, já estou bastante tempo aqui. Eu vim, eu saí do Rio de Janeiro, trabalhei um período no interior, depois eu vim para São Paulo, aí fiquei no Estado das Clínicas 2 anos, com o professor Pinotti, fazendo um pós-graduação lá com ele, e me ajeitei aqui, aí acabei indo para o Samaritano, fiquei lá minha vida praticamente profissional toda trabalhando ali. Tinha o meu consultório em frente, quer dizer, 30 anos naquele consultório ali, Frente ao e em Samaritano. frente ao Samaritano. E o que aconteceu? Chegou um período, o custo daquilo começou a elevar muito. Eu sozinho, trabalhava sozinho, então, assim, além do custo, a administração do próprio consultório, funcionário, limpeza, documentação para você estar em relação ao CRM, vigilância sanitária, tudo isso, os cuidados que a vigilância exige também. Então, isso começou a ficar uma coisa complicada. Aí, e o custo disso começa a elevar. Então, o que acontecia? Eu tinha que pegar o consultório e fazer um volume alto para eu conseguir manter o custo e conseguir ter lucro em cima daquilo. E chegou uma hora que a coisa começou a dificultar muito, quer dizer, aumentando muito o volume, você já vai ficando com mais idade, mais cansado também, quer dizer, para manter esse equilíbrio. Aí veio a Livance, eu conheci a Livance pela internet, eu Internet. nunca nem tinha ouvido falar da Livance, nada. Eu Você fui falou, vou procurar procurar, alguma coisa, né? eu falei, deixa eu ver o que tem para aluguel de consultório, aqui no bairro, ali por Gianópolis, onde eu estava localizado. E aí, numa dessas listagens, apareceu a Livance. O problema do consultório alugado são duas coisas. Primeiro, você tem um horário fixo ali dentro, que você vai alugar. Eu quero 3 períodos, segunda, terça e quinta, que você tem que ter dia e horário certo para você ir. Se você quiser diminuir ou aumentar, é uma coisa complicada. E assim, você acaba participando também dos problemas de um consultório, porque se você aluga um período, é você e mais uma meia dúzia, sei lá, quer dizer, então não é uma coisa tão simples. Eu cheguei até a olhar alguns, e quando eu tive na Livance foi o Fábio Socol que me recebeu. E eu entrei, eu gostei do consultório. Foi o consultório da Angélica, muito bem instalado, tudo bem instalado. E eu fiquei com ele acho que umas 2 horas e já me deixou tudo pronto. Ele falou: você está com o consultório aberto, você pode atender amanhã. Mas eu olhei aqui e falei: pô, não é possível. Deve ter alguma coisa. Eu queria mudar, mas não tão rápido Eu assim, falei: né? pô, será que é tudo. E aí eu acabei entrando e fiquei acho que uns 3 meses, continuei com o meu Continuou. consultório e continuei com a Livance. O Fábio me ligou, ele falou: Hélio, você já está uns 3 meses, atende pelo menos 1 ou 2 doentes, testa um pouco o funcionamento disso. E assim eu fiz, e ele percebeu que, como eu tinha muitos anos o consultório lá, eu estaria dependendo de secretária, então ele Tá, abriu isso para mim, ele falou: ó, pode trazer a tua secretária aí, se você tá. quiser e tudo. Ela ficou comigo 6 meses, depois ela acabou aposentando, eu não senti necessidade da secretária, quer dizer, eu Tá. acabei me adaptando. Em um ano, eu estava totalmente adaptado, Adaptado. inclusive os meus clientes.
que eu me preocupei muito. Na época eu tinha doente de idade avançada também, doente assim dependente até, que vinha com acompanhantes e tudo. Falei, como é que eles vão se acertar com aquilo lá? Mas não tive a menor dificuldade. Quer dizer, eles vinham, era assim totalmente, funcionava bem o atendimento, o totem de entrada e tudo. Então a coisa andou e desenvolveu, e hoje eu não vejo uma outra situação. Esses anos todos, você disser, você tem alguma crítica? Não tem. Quer dizer, o consultório funciona como se fosse meu. E é uma coisa da Livance que chama a minha atenção. Onde eu estou ali na Angélica, tem duas gerentes lá que auxiliam a gente. Se você vê o volume de médicos atendendo, chega a 15, sei lá, 12 ou 15. E se não tem problema, se não vê confusão, briga, disputa de sala, nada. É liso, uma coisa que corre totalmente lisa. E elas tratam a gente como se você fosse o único cliente ali dentro, que conhece, sabe a maneira como você se comporta e tudo. É uma coisa que impressiona. Como aqui também, eu entrei aqui, eu já me senti em casa. A gente está aqui Então, na Livance da Vila Madalena, né? já me senti em Recém-inaugurado. casa. Quer dizer, a maneira como a coisa anda e o número de funcionários não é grande. Quer dizer, não, você vê que não há necessidade de colocar um monte de secretária para isso, secretária para aquilo. Quer dizer, elas orientam muito bem e acabam conhecendo, inclusive, seus pacientes. Quer dizer, com o tempo ela até já sabe um, conhece o outro. Então, para mim, foi uma coisa assim, muito interessante mesmo. E eu acho também que a medicina, hoje o número de médicos aumentou muito. Muito, né? Para você ter ideia, meu CRM é 21496, 21 mil. Quer dizer, então quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, tinham 21 mil médicos. Hoje está em 200, já passou em 221, quer dizer, vieram 200 mil médicos a mais trabalhando aqui. E isso também é uma coisa complicada, quer dizer, com esses profissionais, a colocação deles, como é que vai ser isso, Futuro, né? como é que eles vão trabalhar. Porque o consultório é uma coisa muito íntima, eu acho. Eu falo assim, todo médico tem que ter um consultório, na minha visão. Que o que acontece hoje, você pega um médico jovem, ele 60%, eu acho, casa com médico. Quer dizer, eles 60, casam eu sei entre que é si. muita gente. Aliás, tem gente que se conheceu lá no cowork da Angélica e casou. Ó, tá Se vendo? conheceram lá e Lá casaram. casaram, né? É. Eu não sabia que era 60%, Os mas é comum, 60% né? Porque também o dia a casa dia é entre uma si. loucura, Não, e né? você pega a faculdade de medicina, é dedicação integral. Quer dizer, você Integral. Não passa tem, não tem 6 como anos. conhecer ninguém em outro lugar, né? Você acaba ficando ali, entra dentro do hospital também. Aí você pega, por exemplo, você pega os dois dando plantão, dá um rendimento muito bom Sim, para os como dois. casal, né? Então eles vão indo, quer dizer, dando plantão. Só que a idade chega uma hora que você cansa, você não aguenta mais o plantão. E eu acho que o consultório é o seu futuro, quer dizer, é ali que você vai mostrar a sua capacidade de trabalho, seu rendimento e tudo, vem tudo ali do consultório. E é uma coisa que demora. Você leva. Hoje eu posso até. Eu calculo, um consultório que você começa a atender, você vai levar no mínimo 5 anos para ele ser efetivo. E a Livance oferece isso. Quer dizer, de você começar e levar os 5 anos até você ter o retorno desse consultório. Quer dizer, se você pega, por exemplo, monta um consultório, para você, nos 5 anos, a perda financeira que Financeiro é você tem enorme. é muito grande. Quer dizer, então ele faz esse cálculo e vai dizer, não vale a pena, pô, ficar 5 anos aqui, você vai indo devagar, entendeu? Agora, além da Livance, tudo tem que ter essa paciência, né? Porque às vezes É, a pessoa acha que vai acontecer de um dia para o não outro, vai. que São olha o médico 5 de, anos. de É, sucesso e tal, e não vai. É uma coisa engraçada. Consultório, qualquer consultório, quer dizer, são 5 anos até ele começar a caminhar. Porque, na verdade, assim, o que você atende no início do consultório, quando você começa, é novo, são pacientes indicados. Então, por exemplo, procura o fulano que ele vai te resolver o seu problema. É uma situação. Você tem que chegar lá, ele tem que resolver o seu problema. Quer dizer, você tem que ter uma indicação, você tem que resolver o problema daquele paciente para ele depois te indicar outro. Isso demora, quer dizer, não é uma coisa tão rápida assim.
Depois você vai indo, e tem uma triagem espontânea, quer dizer, que, que a coisa anda. Hoje também, a gente estava conversando sobre evolução, tecnologia, vem as redes sociais. Se você olhar hoje, o que tem de propaganda de médica em cima de Instagram e Facebook, tudo, é muito grande. E isso traz algum tipo de retorno para eles também, que é outra coisa que tem que ser balanceado. Quer dizer, quando você põe lá, cuidado com o que você está falando, quer dizer, você não pode entrar de cabeça nisso, e também é válido a publicação no Instagram, desde que você tenha um balanço, né? A visão que eu tenho, eu acho assim, eu acho que foi tudo muito rápido, agora vai ter que encontrar um equilíbrio entre uma situação e outra aí. E você falou assim, né, de sair do consultório, que é uma coisa muito pessoal e às vezes até solitária, né? E aí Aham, você mencionou na Livância que tem muita gente atendendo, às vezes no mesmo momento, como é que elas conhecem de forma individual. Para você teve um lance, teve um impacto de estar com outras pessoas, de conhecer outros profissionais, ou você já estava de um consultório bem estabelecido e essa parte da conexão com outros não, a conexão profissionais, é boa. isso, Acaba isso, sendo boa, porque na verdade você, na sala, no conforto, você acaba fazendo um relacionamento e acaba encaminhando. Quer dizer, que você estando junto, você acaba vendo o tipo de trabalho que o outro oferece, conhece a pessoa, então isso facilita também o encaminhamento, acaba encaminhando. Quer dizer, você acaba. O próprio paciente, você agora até tocou nesse assunto, o próprio paciente ele vê assim, ele vê você atendendo na Livância, por exemplo, esses dias eu atendi um paciente, eu estou tratando com ortopedia, ele atende na Livância também, quer dizer, ele mesmo procurou já identifica, sozinho, quer tá. dizer, ele viu, se eu estou lá, então provavelmente os outros que estão lá são qualificados também, e vai atrás, entendeu? Ele procura, sem até nem eu Sem você ter se eu indicado ter nesse caso, indicado, que só o fato o de estar conforto. ali. E outra coisa que é interessante também, quando eu comecei na Livância, acho que durante uns 2 anos, não ouvia tanto falar. Hoje, por exemplo, no meio médico, ela é bem falada, quer dizer, você ouve de vários médicos falando, você está na Livância, quer dizer, ela é muito conhecida já no meio médico, né? Boa referência, vamos dizer assim. Você foi um dos pioneiros, né? A gente É, fala, no no mundo tio. de tecnologia e inovação, a gente fala que quando você lança uma coisa nova, tem os early adopters, né? São os que adotam algo rápido, né? Você estava bem no começo ali, acho que Não, tá, tinha mais ou menos uns 30 médicos, coisas do era tipo, assim, pouquinho. era bem pouco, Era estava no pouquinho. começo, eu lembro. Eu lembro até teve uma recepção do pessoal que De tinha final de ano, lembra? Até cabia todo todo mundo ali mundo dentro, né? na sala, é isso mesmo, cara. Mas Tem gente que tem gente que é mais aberto a coisas novas. Acho que aham, você foi, né? E eu sempre falo que isso não está ligado à faixa etária, né? Não é necessariamente o jovem. Eu aham, falo que tem jovem que tem mentalidade antiga e acho que você estava ali querendo fazer algo diferente, algo novo, aham. com tecnologia. Outro dia você estava me comentando também como que o aplicativo te ajuda a gerenciar, né, Isso é uma a coisa tua importante. agenda e te deu uma independência, uma autonomia, né? Aham. Isso é outro dado importante também, você usar o aplicativo do consultório, porque o, o consultório, por exemplo, eu mais ou menos conheço os pacientes que eu vou atender. Tem paciente novo, você não sabe o que é, tudo bem. Mas tem outros que eu conheço. E a demanda, às vezes, desses pacientes é alta. Por exemplo, eu tenho um casal de velhinho que costuma vir junto, 3 horas. 3 horas. 3 horas eles ficam Tem comigo. que bloquear a agenda. Quando estão os dois ali, eu tenho que bloquear, porque não tem jeito. Claro. Porque eles vão É o que eles conversar. precisam, né? Eles vão conversar muito, vão contar muita coisa, são lentos no raciocínio deles, até ele abrir o exame, mostrar. E não adianta você pegar o idoso, ele às vezes se comunica com dificuldade, porque você não dá tempo a ele de responder. Quer dizer, você vai numa agilidade muito grande, ele fica quieto, quer dizer, você não dá tempo. Então você tem que dar tempo a ele, dele mostrar o que ele é e o que ele tem e tudo. Então, o aplicativo me ajudou muito nesse sentido, porque à medida que os agendamentos entram, eu vou vendo se eu preciso abrir mais horário, fechar mais horário, bloqueio. Então, isso é uma coisa muito. Foi uma coisa boa, que eu não estava habituado a trabalhar com isso. Quer dizer, a secretária agendava,
eu sentava ali dentro, atendia o que tinha. Se ela chegasse um dia, por exemplo, eu tinha programado para ficar lá 4 horas, ela botar 3 casais desses, eu não ia atender bem, quer dizer, ia acabar correndo. E às vezes nada como a gente conhece. Quando eu tô controlando a minha agenda também, às vezes É, eu não gosto que alguém mexe ali, porque eu sei que ali vai demorar um pouco mais. Essa aqui é, talvez acabe antes e a outra reunião talvez acabe depois, depois. é. E aí eu preciso me deslocar, então é muito Para mim foi uma pessoal, né? coisa Não é? muito boa eu ter o controle sobre, sobre a agenda e fora a organização toda que ele oferece, o volume de doentes que você atendeu, o custo financeiro, quer dizer, então você pode usar aquilo da forma como ele quiser, como a gente quiser, né? Eu acabei me adaptando bem. Mas você achou que você ia adaptar ou gerou uma certa Não, ansiedade no começo? no início eu fiquei preocupado. Ficou preocupado. Eu, Você falou, isso aqui não é pra mim e tal, né? Isso porque aqui, sei eu lá. tinha um arquivo, eu tinha uma sala para arquivo das minhas fichas, toda manual. Prontuário físico. Físico, tudo na mão, escrito, eu não tinha programa nenhum. Então, eu falei, poxa, o que eu vou fazer com isso? E eu acabei escaneando todas as fichas, paguei uma empresa para fazer isso, escaneou tudo e me deu isso aí no computador. Quer dizer, então, eu estou com essas fichas todas escaneadas, eu tenho o histórico do meu consultório antigo lá e vou com o novo. Então, no início eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou fazer agora? Vou ter que entrar com um programa novo para fazer o fichário dos doentes, porque isso é outra situação, aí vai da minha idade também. E o que eu ouço às vezes de pacientes, por exemplo, você tem os programas de atendimento lá, que tem da consulta, que você põe o nome, põe história, Prontuário põe ali. prontuário, Tá. você põe prontuário lá. Tem doente que reclama, que fala assim, eu fui no médico, ele ficou o tempo todo olhando no computador e Não digitando. sabe se o cara tá conversando no WhatsApp com alguém. E não olhava para mim. Então, é importante você olhar o doente, porque você está conversando, você tem que olhar para ele, ver se ele está entendendo o que você está falando, se ele está prestando atenção. Confirmar o que ele falou, você repete, né? Às vezes é uma técnica. Para que ele se sinta seguro até com você. Então, isso é meu, quer dizer, eu prefiro anotar, quer dizer, eu vou anotando e guardo isso, né? Mas hoje em dia você anota no computador. Anota ainda? Você anota por Anota ainda, escrito e depois aí junto uma pilha, eu digitalizo tudo e digitaliza. passo para o computador. Mas isso é meu. Entendi. Olha, acho que tem coisa boa. A tecnologia às vezes ela exagera, mas tem coisa boa. Acho que a inteligência artificial em breve Vai vai acabar. acabar. Tudo que você estiver falando, ele vai transcrever. Você vai dar uma olhada ali e vai falar, não, É, legal, você vai dar uma é, ajustada, mas aí você não vai. É um gasto de tempo, né? é. E além dessa questão de você estar focado no paciente. Não, que se você for ver, eu não digito tão rápido assim. Quer dizer, digito até mais ou menos, mas não tão rápido. E eu acho, na hora que você está digitando um prontuário eletrônico, você tem que prestar atenção no que você está Claro. colocando ali, né? Quer dizer, eu já fui consultado por médico, eu reparei isso. Quer dizer, mas você sente não sei o que, mas você tomou, não sei, que por mais rápido que você seja, você vai perder um tempo. Mas é o que você falou, a hora que entrar a inteligência artificial, de repente ele vai montar isso para você. Você só vai dar um ok ali, fazer um Para ver se ajuste. está tudo certo e acabou, né? É. Então, eu acho que é isso aí, viu? São as adaptações, né, que a gente vai fazer. Mas em relação ao aplicativo da Livance, me ajudou muito, muito mesmo, né? Nesse sentido, é uma coisa boa, viu? Legal. E em relação a essa questão de tecnologia, né? Ou seja, você se formou há 50 anos e pô, veio tomografia, veio ressonância, agora veio inteligência artificial. E aí, vira e mexe, eu vejo, os médicos estão com receio que vão perder emprego com inteligência artificial, assim como provavelmente lá atrás se falavam que ia perder emprego para tal coisa. Como é que sempre foi a tua postura em relação a essas coisas novas e tal? Como que você acha que, até para médico mais jovem que está chegando agora e está ansioso porque, pô, agora que eu estou chegando aqui a coisa vai mudar e tal. Como que você acha que é a forma de encarar isso? Não, como eu te falei, eu acho que isso aí vai ter que ter eu acho uma adaptação. O médico não vai perder o lugar dele, não. E ele nem deve ter esse tipo de preocupação. Na verdade, ele precisa se adaptar. Porque você vê, por exemplo, quando entrou o ultrassom, o primeiro exame de imagem que tinha era o raio-x, quer dizer, você tinha basicamente raio-x e a gente estudava muito a qualidade das imagens e tudo que é o recurso que você tinha. Depois veio o ultrassom, veio tomografia, veio a ressonância e hoje eles estão cada vez mais melhorando a qualidade dessas imagens. E com isso você acaba identificando uma série
lesões que você nem conhecia, pequenas e tudo, que você precisa saber o que você vai fazer com aquilo. E agora entrando a inteligência artificial. Quem exemplifica isso muito é a parte de radiologia de imagem. Então, por exemplo, se você pegar hoje o médico que lauda a imagem, por exemplo, lauda raio-x ou lauda tomografia ou ressonância, o olho dele e a comparação de imagem é que dá o diagnóstico. Então ele vai olhando 30 imagens, 60 imagens, 90 imagens, aí quando ele vê que aparece aquele fiozinho ali, significa tal doença. Então esse é o grande diferencial daquele médico que consegue enxergar isso. A inteligência artificial enxerga isso quase que na mesma proporção. Então ela é capaz de comparar milhões de imagens mais do que você. Então ela consegue aproximar um diagnóstico. Mas isso aí vai ter aqueles casos em que ela não vai conseguir chegar. Então você tem que se qualificar, quer dizer, eu entendo isso. Em cada área que você se dedica, você vai ter que se qualificar para você poder, você não vai perder espaço, mas você vai ter que vai ter que ter uma qualificação boa, porque você vai analisar os casos modificados. Os casos, vamos dizer assim, 60% dos diagnósticos são fáceis de fazer. Vou citar outra vez da vesícula. Se você pede um ultrassom e encontra um cálculo de vesícula, acabou, você marca a cirurgia, usa uma videolaparoscopia, que é um procedimento relativamente rápido, e resolve o problema, acabou. Então isso é o padrão. Agora, quando não acontece isso, é esse o diferencial que você tem que oferecer. Que essa sequência qualquer um vai fazer, entendeu? Quer dizer, eu acho que esses vão ser os diferenciais, quer dizer, E hoje tecnologia, não só a imagem, por exemplo, se você pegar a parte de cirurgia vascular, por exemplo, ela cresceu muito. Então, cirurgia de aneurismas de aorta, cirurgia cardíaca, por exemplo. Antigamente, no infarto, se abriu o tórax, botava ponte de safena, muita gente foi operada, e hoje você tem os stents. Você vem por via arterial, entra com um catéterzinho ali, vai lá, coloca uma mola ali, acabou. Você resolveu o problema. É um procedimento mais simples. Isso dentro da medicina está crescendo muito também, vai evoluir cada vez mais. Quer dizer, você vai tendo procedimentos minimamente invasivos, que a gente chama. Então, por sonda, por catéter, você vai. E isso aí vai estar na mão do médico. Quer dizer, ele vai ter que se especializar cada vez mais. Isso é outro problema. Como eu te falei hoje, 200 mil médicos. Se você pegar a quantidade de médico formado, quer dizer, que entra no mercado, e o número de vagas de residência, é quase que a metade. Quer dizer, você vai ter aí pelo menos uns 30% vai ficar sem residência médica. E isso é um problema que vai ter que ser visto também. Quer dizer, você pega esse médico que se formou e não conseguiu uma residência. Hoje, mais ou menos, uma formação de um médico boa, ele tem que fazer os 6 anos de faculdade e, no mínimo, 6 anos de residência. No mínimo, quer dizer, 2 de geral e 4 aí de especialidade. Aí ele vai para o mercado. Então, ele precisa entender que ele vai dizer assim, com 18 anos ou 17 anos, eu quero ser médico. São 10 anos aí que você vai investir em você, para depois você ter algum tipo de retorno. Você não vai ter retorno com 6 anos, quer dizer, então... longo prazo. E aí depois ainda que você falou, eu quero consultório. Consultório vai demorar 5 anos. Mais 5 para tem que plantar, então tá sempre plantando, né? E a profissão é essa, na verdade. É né? longo prazo. Né? Não é uma coisa que você, por exemplo, se estuda, investiu e já vai ter um retorno. Não é isso. Você vai indo, e tem que ter cuidado com isso, quer dizer, para você não achar que você vai ter os 6 anos de faculdade e dali você já vai entrar num retorno financeiro grande e acabou. Que aí você começa a procurar subemprego, condição ruim de trabalho, que isso não é bom. Quer dizer, então... E hoje em dia com rede social, a gente olha para a rede social e parece que está todo mundo fazendo sucesso, só a gente que não está, né? Tem impacto mental e tudo mais, e a gente sabe que nem tudo que está ali é bem verdade. É verdade, Então, acho que você ter paciência, isso vale para médico, vale para empreendedor, né? Você olha para o lado, parece que está todo mundo indo bem, né? Para qualquer pessoa.
Então tem que ter cuidado, tem que saber onde você quer chegar, com calma. Exatamente. Acho que entender o que você falou é muito legal, né? A tecnologia, ela é um aliado, né? Eu Aham. acho que o médico que vai ficar para trás é o que não usar a tecnologia, não vai ficar para trás por conta da tecnologia, vai ficar para trás em relação ao médico que usar a tecnologia, inteligência artificial, todo esse tipo de coisa, e isso vira a teu favor, e você complementar com esse lado humano que você falou ali, né? De olhar. Uma vez eu vi um estudo, ele mostrava que era para identificar um tipo de câncer. O médico, em geral, a olho nu, ele acertava 91% dos casos. Tinha lá uma análise via inteligência artificial, acertava 94%. Então, só que quando era médico junto com a inteligência artificial, ia para 97%. Então é isso. Então é o poder da soma. E não porque a inteligência artificial acerta mais que ela vai substituir. Não. Quando estiver junto, você maximiza. Então aí, poxa, como é que eu uso isso ao meu favor? E acho que está sempre aberto para essa coisa nova, do que vem por aí, que nem tudo acaba funcionando, mas como é que você abraça a mudança, né? Que não é o natural necessariamente do ser humano. Né? Não, na parte da cirurgia vascular, se você olhar no mercado hoje, você vai pegar a parte de endovascular, o pessoal que trata essas doenças por catéter, então esses aneurismas de aorta abdominal, aneurisma de artéria renal, embolização, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo aí. Antigamente você tinha uma úlcera duodenal, que graças a Deus hoje praticamente não tem, com o uso aí de omeprazol e esse prazol da vida você praticamente não tem, mas uma úlcera hemorrágica implicava numa cirurgia, você tinha que abrir muitas vezes a retirada do estômago. Hoje com catéter você pode ali embolizar aquela artéria que está sangrando. Ou mesmo a cirurgia que você fez, em que o doente teve uma hemorragia, você vem com catéter, vai ali e emboliza aquilo ali. Então isso é uma coisa que está crescendo. Quando você olha, por exemplo, o cirurgião vascular que foi formado, por exemplo, da minha idade ou da minha faixa, são mais treinados por laparotomia ou por procedimentos maiores. Essa parte de endovascular, se você for olhar, são jovens. Quer dizer, está tudo aí na faixa de 40 e poucos anos e tudo. E eles já entraram especializados nisso, aprenderam, se formaram com isso aí. Então é o que você falou, quer dizer, você tem que descobrir esse caminho e se especializar naquilo e somar a tecnologia a seu favor. Que aí você vai. O pessoal que, se você olhar, quem conseguiu identificar essa forma é quem está indo. Aí vai bem. Porque aí você tem um mercado aberto enorme. Por exemplo, essa parte endovascular, se você for ver, tem um mercado enorme. Cirurgia de varize, por exemplo, quando eu aprendi, era um corte aqui no tornozelo, um corte aqui na virilha, entrava com tipo um aramezinho aqui, amarrava aqui embaixo, tirava a veia inteirinha. Nossa. Ia cortando aqui a perna, vários cortes, e se ia tirando às vezes. Então saía o paciente cheio de cicatriz. Mulher, você já viu o problema que hoje eles fazem isso com laser, que eles entram com um catetezinho, aí vai queimando aquelas veias que estão doentes. Então, assim, quem enxergou esse caminho vai embora. Quer dizer, e há outro treinamento. Mas, assim, é a mesma formação, os 6 de faculdade, os 4 de vascular e mais uns 2 anos, de 3 anos de endovascular. Aí ele começa... A tecnologia e o procedimento ele é mais rápido, mas o estudo para saber fazer continua sendo... para fazer e ter bom resultado, né? Quer dizer, você conseguir que aquele negócio traga um bom resultado, né? Então é paciência. Isso que eu acho que aí você tem esse lado, vamos dizer, da tecnologia, todo esse trabalho e tudo, mas paralelo a isso você tem que ter o seu consultório, onde você vai, depois de uns anos, sei lá, se tiver uma clínica enorme, quiser montar um consultório sozinho, tudo bem. Mas se não, você tem um começo, você tem um caminho para você. Para mim ficou perfeito, quer dizer, para minha necessidade está perfeito, não tem problema nenhum. Legal, doutor Hélio, para a gente finalizar, tem algum livro assim que te marcou, tua carreira, que te trouxe, enfim, que você lembra que te marcou, que você gostaria de indicar aí para o pessoal? Não, tem um livro histórico chamado O Século dos Cirurgiões. Se alguém, na verdade é um livro comum, é um romance e que conta o início da cirurgia. Então, quando você lê aquilo ali, o histórico, como a cirurgia começou, é um romance grande, dá umas 200 páginas, mas
todo estudante de medicina da minha época leu esse Tinha que livro e ler. comentava muito sobre isso aí. É uma coisa interessante aí. Legal, bacana a dica. Bom, doutor Hélio, eu queria agradecer aí por esse Imagina, bate-papo. São 50 anos de formado, muito é, conhecimento, muita experiência. Sempre aí muito gentil aí, parceiro nosso de longa data, um dos primeiros aí a conhecer a Livância, achar a gente é. na internet. Parabéns aí por toda a trajetória aí, pelo que você vem Obrigado aí. Obrigado realizando aí também. Eu aí. tenho o maior carinho aí pela Livance também, tudo. E para mim realmente foi uma coisa assim, na minha vida, uma coisa muito importante. Quer dizer que eu vejo de um grupo grande de médicos que hoje precisa da Livance, vamos dizer assim. Mas obrigado mesmo. Muito bom. Obrigado, pessoal. É isso aí. Valeu.